galera, tudo bem? Então, hoje a gente vai continuar na nossa leitura do livro de 1 Reis e eu fiquei encarregada de falar com vocês do capítulo 15 ao capítulo 17. E hoje eu quero destacar com vocês no capítulo 27 o texto do versículo 8 ao 24. Eu não vou ler porque ele é bem longo. Mas nesse texto em especial a gente vê Deus usando uma viúva que não era israelita e o profeta Elias. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Deus nos usa. Mesmo com todo o seu poder, o Senhor escolhe homens e mulheres e os capacita cada um segundo a sua vontade para espalhar o evangelho de salvação, para espalhar a sua palavra pela terra. Mas infelizmente, nem todas as pessoas acreditam que podem ser usadas por Deus. Umas se sentem incapazes pelas constantes acusações resultantes do pecado, ou outras simplesmente acreditam que não têm o dom. Mas Deus, Ele distribui os dons segundo a sua graça. Ele distribui os dons para todos aqueles que nele creem. Deus capacita e chama quem Ele quer para realizar o seu propósito. Por mais improvável que aquela pessoa pareça, se é da vontade de Deus, Ele chama e Ele capacita. No texto a gente vê Deus usando uma viúva que nem israelita era, e Ele usa ela como instrumento de misericórdia na vida do profeta Elias. O Senhor, Ele chama quem Ele quer, segundo a vontade dEle, capacitando-os segundo o seu plano. E isso é a unção de Deus. A gente vê que aquela mulher, ela se preocupa porque ela não tinha alimento para ela, para o filho e para o profeta Elias. Mas não seria uma coisa tão pequena quanto o alimento que atrapalharia os planos de Deus. O texto nos conta que os três, ela, o filho e o profeta, comeram os três por dias, apenas com uma panela de farinha e um pote de azeite. Nós não devemos julgar ser capaz ou incapaz de realizar algo, porque Deus nos capacita para cumprir o seu propósito, suprindo todas as nossas necessidades. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita. E quando Deus nos capacita, Ele nos usa. Os grandes profetas, eles eram homens como nós, como eu, como você, e eles estavam sujeitos aos mesmos sentimentos que nós, mas eles se deixaram ser usados por Deus. Assim, para permitir que Deus também use a sua vida, apenas diga: eis-me aqui, Senhor, respondendo ao chamado do nosso Deus. E aí, já leu a Bíblia hoje?